Você já se perguntou como traders experientes identificam as melhores regiões para comprar e vender no mercado? Como que você faz para traçar regiões de valor no gráfico? Hoje eu vou compartilhar com você toda a minha abordagem para encontrar essas zonas de preço que são realmente importantes para os grandes players do mercado. Então, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá entender melhor sobre isso. Essas regiões de valor são regiões onde o gráfico encontra equilíbrio entre compradores e vendedores. São regiões onde indica que o mercado ele pode reagir de forma mais forte, tanto para romper elas e continuar uma tendência mais forte ou para reverter. Existem esses dois cenários em regiões onde houve um grande equilíbrio de oferta e demanda. Isso vai ser formado por condições de volume, tá? Como é que está o volume quando chegar nessas regiões, e o preço ele vai ser atraído aí por grandes participantes do mercado, porque são tempos gráficos maiores e já vou mostrar na tela para vocês. Para identificar isso, a gente vai usar zonas de acumulação, a gente vai observar também o volume profile, que eu vou trazer num outro vídeo, a gente vai focar mais no gráfico, que são regiões onde, unindo essas questões de volume com tempos gráficos maiores, a gente consegue encontrar com mais facilidade regiões que grandes players estão posicionados. Padrões de preço como topos duplos, fundos triplos, também ajudam a gente a identificar essas áreas de valor. Quando o preço ele respeita essas regiões, ele tende a agir de uma forma previsível nessas regiões, caso não tenha um cenário macro muito forte para romper elas. Agora, como é que a gente vai usar essas regiões para entrar e sair do mercado? Quando o preço ele se aproxima de uma região de valor, a gente tem que observar o volume. A gente na sala, a gente faz análise de fluxo ao vivo dentro do terminal, analisando essas regiões, como que o volume está agindo ali, como é que a demanda está, como é que a oferta está nessas regiões. Se o preço ele ultrapassa uma região de valor muito forte, isso pode indicar uma continuação de tendência muito forte. Então, as entradas elas podem ser feitas quando o mercado respeita essas zonas e começa a reagir, e as saídas também podem ocorrer quando o preço rompe uma dessas áreas de uma forma muito forte ou faz falsos rompimentos. Então, vamos para a tela aprender a traçar melhor essas regiões. Vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que você precisa entender é que os tempos gráficos, né? Eu tô aqui no gráfico de 15 minutos do dólar cheio. E a gente precisa entender que existem 3 regiões aí que são consideradas regiões mais institucionais, que é primeiro o gráfico diário, depois o gráfico semanal e mensal. Por quê? Porque o gráfico diário primeiro ele vai mostrar pra gente de forma muito forte inícios de movimentos muito fortes e onde esses movimentos pararam. Então eu vou pegar aqui uma cor marrom para o gráfico diário. Então, por exemplo, aqui a gente tem no dia de hoje uma barra de venda muito forte no gráfico diário por conta aí da pausa das tarifas no Trump. Então, a gente teve a máxima aqui, por exemplo, na região do 116, né? E aí a gente tem regiões importantes aqui de onde começou esse movimento de alta aqui no 722. E a gente tem aqui a mínima, né? A gente tem um range aqui no gráfico diário. A gente tem um ponto intermediário aqui entre o 837 e a mínima de hoje. Então aqui eu tenho aí níveis de extremidade do gráfico diário. E aí é importante a gente perceber, por exemplo, que os últimos 3 meses, por exemplo, o mercado estava numa tendência forte de queda. E essa região que ele estava era uma região onde começou uma tendência forte de queda do mês de janeiro, né? Claro que esse vídeo aqui é somente sobre gráfico, né? A gente tem outros fatores macro que a gente analisa no terminal, na sala, no dia a dia, para perceber se o mercado ele vai ganhar novos níveis, né? Então, por exemplo, se mantiver essas tarifas da forma nessa pausa aí, o mercado pode voltar para esses níveis aqui, 722, 840. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são esses níveis de topos de fundos do gráfico diário, principalmente, por exemplo, esse nível aqui do 860 até o 840. A gente pode perceber que tem vários candles, né, que esse nível foi importante. A gente pode olhar aqui, ó, para trás em janeiro,
A gente pode ver em fevereiro 1, 2, 3, 4, 5 toques, 5 dias seguidos sem conseguir trabalhar acima dessa região do 840, né? Então, são pontos de muito toque que tendem a ser bem importantes. A gente pode também colocar aqui no gráfico semanal. E aí a gente coloca, vou colocar outra cor, vou colocar aqui lilás. Dentro do gráfico semanal, a gente vai ter, olha o que a gente tem aqui. Uma barra forte de compra, uma barra forte de venda. Indecisão macro total aqui, né? As 2 últimas semanas. Mas a gente tem aqui já esse ponto aqui importante, né? Que foi a máxima dessa semana aqui, o 900. Esse ponto, o 83. Então, dessa forma, a gente vai traçando níveis que o mercado respeitou em tempos gráficos maiores, ó, tá vendo? Aqui em cima a gente tem esse ponto, e aí a gente tem aqui, juntamente com esse ponto, e por fim a gente vai para o gráfico mensal. Então, a gente está olhando aqui tempos gráficos institucionais. Como assim institucionais? São tempos gráficos que a gente vê muito forte como é que estão as tendências dos big players, as posições maiores, né? Então, eu vou pegar aqui um ponto vermelho. Então, a gente tem a mínima, por exemplo, do mês de abril nos 5.619 e a máxima hoje nos 115. Se ele rompesse aqui, máxima de janeiro, né? A gente teria no 260 e a máxima de dezembro, que foi o topo histórico, no 323. E aí aqui a gente tem um ponto importante aqui também no 97, que teve muitos toques. E aqui embaixo, beleza, eu fiz isso, eu vou vir para o gráfico de 1 hora, que seria já um gráfico mais para quem faz posição, quem analisa tempos maiores. Mas olha que interessante, aqui a gente já percebe que essa região aqui entre o 840 e o 900, a gente tem bastante linha, né? A gente vai usar isso como, por exemplo, se o mercado ele atravessar essa região aqui com muito volume, ele pode retestar ela e pode sim se tornar níveis que serão importantes para vendas de continuação de tendência, né? Todos esses níveis. Óbvio que a gente sempre usa confirmação no fluxo, nesses retestes que ele faz. A gente sempre usa confirmação no fluxo nesses retestes, né? Então, a gente pode pegar uma outra linha aqui para a gente ver pontos que o mercado deixou muitos toques. Por exemplo, essa região dos 50, vou até colocar aqui, tracejado, a gente tem 1, 2, 3, 4, depois que perdeu ela, né? São pontos que teve bastante toque no gráfico de 1 hora, né? Outro ponto que a gente poderia avaliar, olha aqui, ó, 1 vez, 2 vezes não rompeu, 3 vezes não rompeu. Rompeu, voltou e segurou aqui, ó, nesse candle. Então, 1, 2, 3, voltou. Então, essa região aqui do 850, que inclusive não foi rompida hoje, ela tende a ser uma região que, se perder, pode acelerar. E se ganhar ela, pode ser um ponto de suporte importante, né? Se o mercado romper ela, né? A gente tem aqui esse ponto. Aqui, essa subida reta do mercado foi por conta das tarifas do Trump, né? Tendências. Outro ponto importante é a gente identificar os gaps. Olha o tamanho que a gente tem aqui do gap. Tem até conceitos de smart money que trazem pra gente que esses gaps aqui, tem um gap aqui, o mercado ele tende a fechar, a buscar esses gaps. A gente só não sabe quando isso vai acontecer. Por quê? Porque existe uma ineficiência aqui, né? A demanda por compra foi tão grande que o mercado ele abriu com esse gap e ele não retestou, né? Então tem esse gap aqui para ser fechado em algum momento, né? Então, dessa forma, você vai
transformando os seus estudos gráficos para você identificar zonas de preço onde tem interesse. Então, por exemplo, se aqui embaixo a gente tem esse gap comprador e a gente tem uma tendência muito forte e o preço volta a testar esses níveis, né, dos 680, 650, 720, são pontos que, por confirmação macro e por confirmação de fluxo, a gente faz toda essa análise na sala. A gente não vai entrar aqui só porque chegou aqui. Eu estou trazendo para vocês como olhar para o gráfico olhando esses pontos, né? Como identificar esses pontos no gráfico. Mas esses níveis aqui embaixo, por exemplo, 680, 640, 720, se o mercado chega aqui num dia que a gente tem um macro com mais estresse global no dólar e o fluxo começa a apresentar montagem de posição, o gráfico já mostra pra gente que nesses níveis teve interesse comprador. O que eu tô trazendo para vocês aqui é só uma forma de olhar para o gráfico de uma forma mais holística, de tempos gráficos maiores. Eu quero colocar um gráfico aqui de 5 minutos. Cara, ok? O que você vai ter? Muitos toques hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques na região do 88. É uma região que realmente é uma resistência. Por quê? Porque o mercado teve muita dificuldade de trabalhar. Quero pôr um ponto cinza mais leve no gráfico de 5 minutos com regiões que tiveram muito toque. Eu faço isso no meu dia a dia. Essa região do 90, quando o preço chegar lá, tá próximo de um ponto semanal. Então, eu sei que entre o 90 e o 100 é um ponto semanal, né? Dia anterior aqui, muitos toques. Tem um ponto interessante de 98. Essa rejeição aqui, né? Na região dos 50, que foi até na segunda-feira na sala a gente fez essa venda e o mercado virou tudo depois. Por quê? Porque saiu fake news, depois viram que era fake news e o mercado devolveu o movimento. Mas olha como essa região do 850 a 830, a gente vê que tem reversões, Tá vendo aqui? Olha a quantidade de toque aqui nos 5 minutos, no 40 na linha que a gente já colocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. Então, 10 vezes não perdeu 40. Se o mercado chega aqui, por exemplo, amanhã, nesse ponto do 40, que está bem próximo, e ele acelera, ele perde com muito volume, talvez para buscar esse gap aqui embaixo, e ele consegue voltar aqui com falta de interesse comprador, começa a se tornar um ponto de suporte importante, porque foi uma região muito testada, foi uma região que foi validada, tá? Então, dessa forma, você vai construindo um mapa gráfico para você operar. Você pode usar outras cores de linha, fazer da sua forma, mas o que é mais importante é você entender que o gráfico ele vai te comunicar com níveis importantes de interesse do mercado, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários. E eu te convido para participar com a gente na sala de estudos, que a gente faz essa leitura para entender o que vai acontecer nesses níveis, né? E a gente também tem um mapa técnico de cálculo de posições, que já é outra parte aí. E para você melhorar também a sua leitura. Convido você para participar, o link fica aqui embaixo na descrição. Curte, comenta, compartilha e até nosso próximo vídeo.